A luz laranja do pôr do sol entrava pela janela de um pequeno apartamento no subúrbio. Lauren Miller ajustou os óculos na ponta do nariz e voltou a se concentrar no trabalho de design gráfico espalhado pela mesa. Faltavam 2 dias para o prazo final. Quando esse trabalho fosse concluído, ela teria o suficiente para pagar o aluguel e as contas do mês. Mãe, o jantar já está pronto? A voz de Avery chamou da sala de estar. Lauren olhou para o relógio e se surpreendeu. Já passava das 6? Desculpe, querida, vou começar agora mesmo. Lauren rapidamente salvou os arquivos no computador e foi para a pequena cozinha. Ela abriu a geladeira e viu o que tinha dentro. Sobrou frango e vegetais de ontem. Ela poderia fazer algo legal com isso. Já faziam 5 anos que ela tinha se tornado mãe solteira. Depois do divórcio, Lauren começou a trabalhar como designer gráfica freelancer em casa enquanto criava sua filha de 14 anos, Avery. A pensão alimentícia que o ex-marido deveria pagar para a filha era irregular, então ela basicamente sustentava a filha sozinha. Eles não eram ricos, mas Lauren sempre tentou manter uma atitude positiva pelo bem de Avery. O que você está fazendo? Avery apareceu na porta da cozinha. Caçarola de frango e legumes. Espera só um pouco. Avery assentiu silenciosamente e se sentou à mesa da cozinha, olhando para o celular. Ultimamente, ela andava mais fechada. Podia ser coisa da idade, mas Lauren estava preocupada que algo mais estivesse acontecendo. Como foi a escola? Lauren perguntou, tentando puxar conversa. O mesmo de sempre, respondeu Avery sem tirar os olhos do celular. Você falou com a Caroline? Ao mencionar o nome de Caroline, a expressão de Avery mudou um pouco. Ela finalmente levantou os olhos do telefone. Sim, ela está meio ocupada ultimamente. Caroline Wilson era a melhor amiga de Avery. As duas eram amigas desde o início do ensino fundamental, sempre estudando juntas e passando os fins de semana juntas. Mas nas últimas semanas, Caroline não tinha vindo mais aqui. A família Wilson era bem conhecida na comunidade, como uma família exemplar. Robert Wilson era um empresário de sucesso no ramo imobiliário e sua esposa, Margaret, estava sempre envolvida em ações de caridade. Eles moravam numa casa grande em um bairro chique, e Caroline estudava em uma escola particular. Era um mundo totalmente diferente do de Avery, que estudava em uma escola pública por questões financeiras. Mas, de algum jeito, as meninas sempre se deram bem. Você quer ir à festa do Wilson? Ouvi dizer que vai ter uma esse fim de semana. Avery de repente perguntou. Festa? Não, estou bem, Lauren respondeu. Eu posso te levar, se você quiser ir. Você não precisa, Avery respondeu. A Caroline disse, quero que sua mãe venha também, então pensei em convidar. Lauren ficou pensando enquanto tirava a caçarola do forno. Era raro ser convidada para uma festa da família Wilson. Eles estavam em círculos sociais muito diferentes. Mas por que Caroline queria que ela fosse também? Durante o jantar, Avery estava mais quieta do que o normal. De vez em quando o celular de Avery vibrava, ela olhava rapidamente. Tem algo te incomodando ultimamente? Lauren perguntou gentilmente. A expressão de Avery indicava que ela queria dizer algo, mas logo balançou a cabeça. Não, nada. Naquela noite, depois que Avery foi para o seu quarto, Lauren estava arrumando os cadernos da filha quando encontrou um bilhete. Nele estava escrito, preciso ajudar. Lauren se sentiu desconfortável, mas, querendo respeitar a privacidade de Avery, não insistiu mais. Na sexta-feira à noite, Avery perguntou de repente, posso passar a noite na casa da Caroline? A gente vai fazer um grupo de estudos. Todos estão se preparando para as provas juntos. Avery parecia um pouco inquieta. Ela estava falando mais rápido do que o normal e seu olhar estava nervoso. Tá, tudo bem, mas a Margaret disse que estava tudo certo? Lauren perguntou. Sim, ela vai ligar para você. Poucos minutos depois, o telefone tocou. Era a voz educada de Margaret Wilson. Tudo bem se a Avery passar a noite aqui? As crianças querem estudar juntas. Sim, claro, respondeu Lauren. Tem algo que ela precise levar? Não se preocupe com nada, temos tudo aqui, disse Margaret, mas sua voz soava um pouco tensa. Depois de desligar, Lauren olhou para Avery. Havia um olhar de determinação no rosto de sua filha. Tome cuidado, liga para mim imediatamente se acontecer alguma coisa. Eu vou ficar bem, mãe. Avery beijou Lauren e saiu com uma pequena mochila. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou ao apartamento. Lauren sentiu que algo estava errado, mas não conseguia entender o que.
Ela se lembrou de conversas recentes com Caroline, da tensão escondida atrás de seu comportamento aparentemente perfeito, do jeito que ela sempre usava roupas de manga longa. À medida que a noite passava, a ansiedade de Lauren só aumentava. No entanto, ela recebeu uma mensagem de Avery: "Cheguei na casa dos Wilson", o que a acalmou um pouco. No meio da noite, quando Lauren já estava dormindo levemente, o telefone tocou de repente. Eram 1h20 da manhã. O número era desconhecido. "Miller, aqui é o detetive Johnson, da polícia de Boston. Estou ligando para falar sobre sua filha, Avery." Embora a voz do homem fosse baixa e calma, o coração de Lauren começou a acelerar. A Avery, mas ela deveria estar na casa de uma amiga. A voz dela tremeu. "Na residência dos Wilson?" "Sim", respondeu o oficial, calmamente. "Antes de explicar a situação, precisamos que você venha ao local imediatamente como guardiã dela." "Só você, a mãe. O que aconteceu? Houve um acidente? Minha filha está bem?" O pânico tomou conta de Lauren. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Sua filha está consciente, mas vou explicar os detalhes quando você chegar. Você conhece a residência dos Wilson?" "Sim", respondeu Lauren com a voz fraca. "No bairro nobre de Washill." "Isso mesmo. Por favor, venha o mais rápido possível. Um policial estará esperando por você na entrada principal quando você chegar." Depois que a ligação terminou, as mãos de Lauren não paravam de tremer. Ela ficou paralisada por um momento, mas depois se recuperou e começou a se trocar às pressas, vestindo jeans e um suéter. Seus pensamentos estavam confusos, e ela levou o dobro do tempo para se certificar de que não tinha esquecido nada. Pegou o celular e ligou para o número de Avery, mas ninguém atendeu. Tentou ligar para a casa dos Wilson, mas ninguém atendeu também. O medo apertou seu peito. "O que está acontecendo?" Lauren sussurrou para o apartamento vazio. Ela pegou as chaves do carro e saiu correndo. 1h35. Normalmente, a área residencial seria tranquila, mas naquela noite parecia haver uma tensão no ar, que combinava com a ansiedade de Lauren. Ela ligou o carro e dirigiu em direção ao Washill. Sua mente estava cheia dos piores cenários: um acidente de trânsito, intoxicação, drogas, bullying, mas nenhuma dessas possibilidades explicava por que a polícia havia dito: "Só você, a mãe." O sinal ficou vermelho e Lauren parou o carro, relutante. Enquanto esperava, ela se lembrou das mudanças no comportamento de Avery, de como ela tinha começado a esconder o celular, de como parou de falar sobre os amigos e da mensagem que chegou no telefone de Avery, algumas semanas antes, no meio da noite. "Você está bem?" O sinal abriu e o carro voltou a se mover. Lauren lembrou que Caroline tem faltado muito à escola ultimamente. Quando perguntou a Avery o motivo, ela disse que não estava se sentindo bem, mas Lauren não ficou convencida. Ao entrar no bairro nobre de Washill, as mansões iluminadas por postes de luz apareceram uma após a outra, gramados bem cuidados, fachadas elegantes, luz suave entrando pelas grandes janelas. Lauren sabia bem a diferença em relação ao seu próprio apartamento. Avery certa vez apontou para a casa de Caroline. "É aquela ali, a maior casa branca", ela disse com orgulho. Naquele dia, Lauren sentiu uma pontinha de inveja na expressão de Avery, mas agora, ao se aproximar da mansão, ela só sentia uma sensação sinistra se espalhando pelo coração. Ao virar a esquina, Lauren viu as luzes vermelhas e azuis dos carros de polícia ao longe. Seu coração começou a acelerar. Ela chegou à grande Casa Branca, 2 carros de polícia e uma ambulância. Vários policiais estavam conversando do lado de fora da casa. Lauren desligou o motor com as mãos trêmulas e saiu do carro. Suas pernas pareciam de gelatina. Um policial viu ela se aproximando e foi ao seu encontro. "Senhora Miller", o policial disse. Lauren assentiu. "Minha filha está segura?" O policial desviou o olhar por um momento. "Vamos conversar lá dentro." Antes de entrar na mansão, Lauren olhou para trás, instintivamente. O jardim bem cuidado, os carros caros na garagem espaçosa, a fachada perfeita. Mas, naquela noite, tudo parecia quebrado. Ela girou a maçaneta, com a mão tremendo. "Avery, por favor, fique segura." Lauren rezou em silêncio. Ao entrar no hall de entrada da mansão, Lauren viu os tetos altos, pisos de mármore e decoração elegante, mas uma tensão estranha pairava no ar. O policial a guiou para uma ampla sala de estar. Quando ela entrou, o sangue de Lauren congelou. Avery estava sentada em um sofá luxuoso. Sangue escorria de sua testa.
Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam arregalados de medo. Um paramédico prestava os primeiros socorros. Do outro lado da sala, um policial algemava um homem de meia idade. Era Robert Wilson. Seu rosto estava vermelho de raiva, o cabelo bagunçado e a camisa cara estava rasgada. Na beira do sofá, Caroline estava encolhida. Havia hematomas visíveis em seu rosto e seu corpo tremia. Sua mãe, Margaret, chorava enquanto explicava algo a um policial. Mãe, Avery chamou. Fraca, você finalmente chegou. Lauren correu até a filha, distraída. Avery, o que aconteceu? Naquele momento, a tensão na sala explodiu. Aquela garota é uma mentirosa. Robert Wilson gritou de repente. Ela invadiu minha casa e arruinou nossas vidas. Calma, o oficial o conteve. Senhora Miller, o policial na entrada gritou. De acordo com sua filha, ela estava aqui esta noite para reunir provas de que sua amiga Caroline estava sendo abusada. Lauren ficou sem palavras. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Mãe, eu estava com medo, Avery disse com a voz trêmula. Mas se eu não tivesse feito nada, Caroline teria ficado. Mentiras, Robert gritou novamente. Somos uma família perfeita, uma família que todos invejam. Lauren finalmente começou a entender a situação. Você machucou minha filha. A raiva começou a crescer dentro dela. Senhora Miller, vamos ouvir primeiro a história de sua filha. O policial interveio. Você consegue falar enquanto está sendo atendida? Ele perguntou a Avery. Avery assentiu. Lágrimas surgiram em seus olhos, mas também havia uma grande determinação em seu olhar. Eu vim ajudar a Caroline. Ninguém acreditaria nela. Precisávamos de provas. Lauren apertou a mão de sua filha, olhando para o rosto de Avery. Ela pensou, eu deveria ter percebido antes. Senti que algo estava errado, mas agora não era hora de arrependimentos. Proteger a filha e revelar a verdade sobre Caroline eram as prioridades. Conte-me, Lauren disse baixinho. Conte-me tudo. A sala de estar da casa dos Wilson, que antes parecia tão elegante e luxuosa, estava agora bagunçada, com pedaços de antiguidades caras espalhados pelo chão. Lauren se sentou ao lado de Avery, observando o paramédico tratar o ferimento na testa da filha. Está tudo bem, ela murmurou, tentando acalmar a filha. Mamãe está aqui agora, disse Lauren, apertando a mão de Avery. Do outro lado da sala, policiais escoltavam Robert Wilson para outra sala. Margaret Wilson estava conversando com outro policial, às vezes soltando gritos histéricos. Isso tudo é um mal-entendido. Somos uma família normal. Caroline estava sentada sozinha, encolhida. Os hematomas em seu rosto eram claramente visíveis à luz do dia. Lauren não conseguiu evitar olhá-la. Caroline olhou para Avery e deu um sorriso fraco. Aquele sorriso tinha um misto de gratidão e medo. Uma policial se aproximou. Senhora Miller, precisamos ouvir formalmente a história de sua filha. Mas antes disso, deixe-me explicar brevemente a situação. A policial abriu seu caderno. A ligação para o 911 hoje à noite veio de uma jovem. Ela apontou para Caroline. A ligação dizia: meu pai está batendo na minha amiga. Quando chegamos ao local, o senhor Robert Wilson estava em estado de violência. Sua filha Avery parece ter tido a cabeça batida contra a parede, causando sangramento. Mas por quê? Lauren estava confusa. Mãe, deixa eu explicar, disse Avery, com a voz fraca. O paramédico havia terminado de atendê-la e se afastou um pouco. Lauren olhou para o rosto da filha. Nos olhos de Avery, havia uma determinação que parecia muito além de sua idade. Caroline estava sendo abusada. Avery disse baixinho. Percebi isso meses atrás. O motivo de ela sempre usar mangas compridas era para esconder os hematomas nos braços. Ela faltava às aulas de educação física na escola pelo mesmo motivo, mas ninguém acreditaria. Lauren engasgou. Por que você não me contou? Caroline me pediu para não contar. Ela disse, nunca conte a ninguém. Só vai piorar se você fizer isso. Avery continuou, lutando contra as lágrimas, mas continuou piorando. Na semana passada, quando Caroline cometeu um erro no recital de piano, seu pai. Avery engasgou com as palavras. Lauren pôde ver Caroline estremecer levemente. Então, hoje à noite, eu pensei em conseguir provas. Avery continuou calmamente. Dei meu smartphone para Caroline e pedi para ela gravar qualquer coisa que acontecesse imediatamente. Estávamos planejando fazer uma denúncia anônima, mas o plano não deu certo. Deu? Lauren disse gentilmente. Senhor, Wilson percebeu o que eu estava fazendo, explicou Avery.
tremendo. Depois do jantar, Caroline esqueceu de guardar um garfo. Só por isso, ele ficou furioso de repente. Lauren quase conseguiu ouvir o grito de raiva. Se você não consegue fazer perfeito, não faça. Ele começou a bater em Caroline. Avery continuou. Peguei meu smartphone e comecei a gravar, mas ele percebeu. Lauren abraçou a filha. Chega, você não precisa se esforçar. Nesse momento, outro policial voltou para a sala de estar. Ele estava com o smartphone de Avery na mão. Conseguimos as provas, disse ele. O vídeo mostra claramente o Sr. Wilson batendo na filha e depois indo atrás da jovem. A policial se aproximou de Caroline. Não foi a primeira vez. Foi? Caroline levantou o rosto lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Não, ela respondeu fracamente. Meu pai exige perfeição. Se eu não corresponder às expectativas dele, mesmo que seja um pouco. Ela arregaçou as mangas do suéter. Havia hematomas em vários estágios em seus braços, desde os recentes até os que já começavam a desaparecer. Lauren ofegou involuntariamente. Por que você não contou a ninguém? Lauren perguntou gentilmente. Ninguém acreditaria em mim, respondeu Caroline com a voz trêmula. Todo mundo acha que somos uma família perfeita. Meu pai é uma pessoa influente na comunidade. Ele faz trabalho de caridade. Margaret Wilson interrompeu de repente. Tudo isso é um mal-entendido. Robert é simplesmente rigoroso. Ele não é nada abusivo. Senhora, disse a policial severamente. Há evidências claras. E é óbvio que essa não é a primeira vez. Mas nossa reputação. A voz de Margaret enfraqueceu. Lauren sentiu a raiva aumentar. Reputação? Sua filha está sofrendo abuso e você está preocupada com sua reputação? Margaret desabou em uma cadeira, chorando. Você não entende quando Robert fica bravo. Eu também. Ela engasgou com as palavras. E pela primeira vez, Lauren percebeu que Margaret também tinha alguns hematomas nos braços. Ela também estava sendo vítima. Avery apertou a mão de Lauren com força. Mãe, eu fiz algo errado? Lauren abraçou a filha com firmeza. Não, você ajudou sua amiga. Isso não está errado. Talvez tenha uma maneira mais segura. Você também se colocou em perigo. Mas a Caroline disse que ninguém acreditaria na gente sem provas. Disse Avery em voz baixa. Nesse momento, a voz irritada de Robert Wilson pôde ser ouvida do outro cômodo. Eu decido o que acontece nesta casa. Minha esposa e meus filhos devem me obedecer. É isso que significa família. A policial se aproximou. O senhor Wilson será preso. Caroline irá para um abrigo temporário hoje à noite. Não, gritou Avery. A Caroline não pode vir para nossa casa? O oficial explicou gentilmente. Há procedimentos legais a seguir, mas vamos proteger Caroline. Margaret Wilson começou a chorar novamente. O que vai acontecer agora? O que todos vão pensar de nós? Não é com isso que você deve se preocupar, disse a policial severamente. A segurança da sua filha vem em primeiro lugar. Lauren olhou para Caroline. Ela estava tremendo um pouco, mas parecia um pouco mais aliviada. Caroline olhou para Avery e sorriu levemente. Obrigada, disse Caroline em voz baixa. É para isso que servem os amigos, respondeu Avery. Naquele momento, Lauren se sentiu profundamente orgulhosa da coragem e da bondade da filha, mas ao mesmo tempo ficou abalada com a terrível verdade que estava escondida sob a superfície da família perfeita. Os policiais escoltaram Robert Wilson até o carro da polícia. Margaret começou a conversar com uma assistente social, e Caroline foi orientada a arrumar seus pertences. Avery se encostou em Lauren, parecendo exausta. Mãe, vai ficar tudo bem agora? Sim, graças a você, Lauren acariciou gentilmente o cabelo da filha. Mas da próxima vez, se algo assim acontecer, fale comigo primeiro. Você não precisa lidar com isso sozinha. Mas a Caroline disse que ninguém acreditaria em nós sem provas, Avery repetiu. Lauren suspirou profundamente. Eu entendo isso, mas sua segurança também é importante. Antes de sair da sala, Avery se aproximou de Caroline. As duas não trocaram palavras, apenas se olharam. O olhar delas tinha tristeza e esperança. Sem palavras, ambas entenderam que a amizade delas, que já vinha de muito tempo, havia mudado naquela noite, se tornando mais profunda e forte. Eu vou entrar em contato, disse Avery suavemente. Caroline assentiu. Lauren colocou a mão no ombro da filha e seguiu em direção à saída da casa dos Wilson. Caminhando pelo luxuoso piso de mármore, Lauren pensou sobre o quanto de medo e dor estava escondido naquela casa bonita, e o quanto sua filha havia arriscado sua vida para expor tudo isso.
Lauren sentiu um orgulho e um amor indescritíveis. Uma semana se passou desde o incidente. Na mesa da cozinha do apartamento de Lauren, havia pilhas de jornais e documentos. Avery ainda tinha um pequeno curativo na testa, mas as feridas em seu espírito pareciam mais profundas. Mãe, eu não quero ir para a escola, disse Avery, segurando sua xícara de café com as duas mãos. Lauren sentou-se em frente à filha e gentilmente pegou suas mãos. O que aconteceu? Todo mundo está me chamando de mentirosa. Dizem que eu destruí a família Wilson. A voz de Avery estava tremendo. E a Caroline também não está indo à escola. As consequências do incidente eram complicadas. Robert Wilson pagou uma fiança alta e foi libertado. Como uma pessoa influente na comunidade, ele imediatamente contratou uma equipe de advogados renomados e começou a alegar que as questões familiares estavam sendo exageradas. Ainda mais surpreendentemente, Margaret Wilson ficou do lado do marido. Meu marido é muito rigoroso. Ele não é abusivo, ela repetiu. Caroline foi temporariamente acolhida por parentes e estava inacessível. Não se preocupe, Lauren disse à filha. A verdade vai acabar vindo à tona. Mas a realidade era dura. A mídia local destacou as contribuições de Robert Wilson para a comunidade e publicou matérias criticando as ações de Avery por atrapalhar a paz de uma família. Organizações comunitárias e escolas que dependiam das grandes doações dos Wilson evitaram se envolver no caso. Naquela tarde, houve uma visita inesperada. O interfone tocou e quando Lauren atendeu, uma mulher com uma voz calma se apresentou. Senhora Miller, meu nome é Samantha Collins. Sou advogada especializada em bem-estar infantil. Posso conversar com você? Lauren abriu a porta. Lá estava uma mulher de uns 40 e poucos anos com uma postura profissional. Por favor, entre. Lauren a guiou até a sala de estar. Avery saiu do quarto e olhou para Samantha com uma mistura de curiosidade e cautela. Samantha sorriu gentilmente. Ouvi falar da sua coragem. Obrigado. Avery assentiu levemente. Naquele momento, Samantha tirou um documento da pasta. Tive a oportunidade de falar com a Caroline. Ela me pediu para te entregar isso. Era uma carta escrita à mão. Avery abriu rapidamente. Avery, estou preocupada com você. Eu estou bem, estou na casa da minha tia. Mas minha mãe ficou do lado do meu pai e disse que eu estava mentindo. Eu estou com medo, mas não quero mais me esconder. A senhorita Collins disse que me ajudaria. Obrigada por me salvar. Você me deu coragem. Caroline. Lágrimas surgiram nos olhos de Avery. Samantha se virou para Lauren. Senhora Miller, esse caso não vai ser fácil. O Sr. Wilson tem muito poder e influência na comunidade. Mas temos evidências claras no vídeo que Avery gravou. O que podemos fazer? Lauren perguntou. Lutar, Samantha disse firmemente. E eu acho que isso não se aplica só a Avery e Caroline. A previsão de Samantha estava certa. Nas semanas seguintes, ela conversou com governantas que haviam trabalhado na casa dos Wilson e antigos subordinados de Robert. O que surgiu foi um padrão de controle e abuso que durava há anos. Enquanto Avery enfrentava o isolamento na escola, tomou uma decisão. Ela criou um grupo de apoio chamado Crianças com Segredos. No começo ninguém apareceu, mas com o tempo, alguns alunos começaram a participar. Ter um segredo que você não pode contar a ninguém é muito solitário, não é? Avery disse ao pequeno grupo. Mas vocês não estão sozinhos. Enquanto isso, Lauren, apesar do medo de como isso afetaria seu trabalho, também decidiu lutar pela justiça. Se minha filha teve coragem de falar, eu não posso ficar calada. A data do julgamento estava se aproximando. Lauren, Avery, Samantha e Caroline, que se encontraram depois de muito tempo, subiram as escadas do tribunal distrital, enquanto os flashes das câmeras dos repórteres iluminavam o caminho. O tribunal estava cheio de moradores locais e jornalistas. Robert Wilson, vestindo um terno caro, estava cercado por advogados com uma expressão confiante. Margaret sentou-se longe do marido, olhando para baixo. O que esse tribunal busca é a verdade, disse Samantha na declaração de abertura. A verdade sobre anos de abuso e controle escondidos por trás de uma fachada de perfeição. Avery, de pé no banco das testemunhas, estava tremendo, mas sua voz era firme. Eu só queria ajudar minha amiga. Ninguém a ouvia. O depoimento de Caroline calou o tribunal. Meu pai exigia perfeição. Se eu não conseguisse corresponder às suas expectativas, mesmo que fosse um pouquinho, ela disse, mostrando os hematomas nos braços. Essa é a verdade da família perfeita. O mais chocante foi o testemunho de Margaret Wilson. Como se tivesse se libertado do medo do marido. Ela começou a contar a verdade. Eu também estava com medo. Ela testemunhou entre lágrimas.
Robert era um marido exemplar na sociedade, mas em casa ele era uma pessoa diferente. Vítimas do passado também deram depoimentos, uma após a outra. A imagem de Robert como um pai exemplar começou a desmoronar. No último dia, Robert ficou furioso no tribunal. Eu não fiz nada de errado. É dever de um pai proteger sua família. Foi um momento em que sua raiva e desejo de controle ficaram totalmente expostos. O veredito foi dado. Robert Wilson foi considerado culpado e Margaret recebeu uma pena suspensa condicional. Na escadaria do tribunal, Caroline abraçou Avery. Obrigada, ela disse entre lágrimas. É para isso que servem os amigos, respondeu Avery calmamente. Lauren observou as duas meninas e sentiu um calor no peito. Ela aprendeu com a filha que a verdade e a coragem valem muito mais do que a perfeição superficial. Avery se virou para Lauren. Mãe, não somos uma família perfeita, né? Não, Lauren sorriu, mas temos amor e verdade. Isso é o que realmente significa ser uma família. Nos degraus do tribunal, Lauren, Avery e Caroline se abraçaram fortemente. Esse foi o começo de uma nova forma de família. Enquanto as três desciam os degraus, suas figuras eram iluminadas pelo pôr do sol. Avery e Caroline estavam de mãos dadas, com os braços de Lauren ao redor dos ombros de ambas. Elas caminharam em silêncio enquanto os flashes das câmeras dos repórteres disparavam. O que acontece agora? Caroline perguntou baixinho. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de ansiedade e esperança. Um passo de cada vez. Lauren respondeu gentilmente. Você é forte, Caroline. Ainda vai haver momentos difíceis, mas você não está mais sozinha. Um ano depois, no dia de ação de graças, o apartamento de Lauren estava mais movimentado do que nunca. A pequena mesa de jantar estava lindamente decorada, com enfeites artesanais que Avery e Caroline fizeram juntas enfeitando o parapeito da janela. Na cozinha, Margaret Wilson preparava o peru com mãos inexperientes. O processo de divórcio havia terminado e ela estava dando os primeiros passos para reconstruir sua vida. Aprender a cozinhar foi um desses passos. Precisa de ajuda? Lauren ofereceu gentilmente. Margaret sorriu. A tensão desapareceu de seu rosto, substituída por uma expressão serena. Obrigada, mas eu quero fazer isso sozinha hoje. Na sala de estar, Avery e Caroline estavam sentadas juntas, olhando os folhetos das faculdades. Elas estavam procurando escolas para o próximo ano. Avery planejava se formar em psicologia. Quero me tornar conselheira para vítimas de abuso. Ela havia confidenciado a Lauren antes. Caroline sentou-se ao piano. Ela costumava tocar sob a pressão do pai, mas agora tocava para sua própria alegria. Uma melodia suave preencheu a sala. Robert Wilson estava cumprindo sua pena na prisão. Seu império corporativo havia falido e sua credibilidade social estava perdida. Nem Margaret nem Caroline o visitaram. Mesmo na prisão, Robert ainda exigia tratamento especial e recusava aconselhamento psicológico. Sua figura, ainda tentando justificar suas ações, havia perdido a dignidade de antes. Pessoal, o jantar está pronto, gritou Margaret. Ao redor da mesa, os quatro deram as mãos. Vamos dizer pelo que somos gratos hoje, sugeriu Lauren. Sou grata por ter tido a coragem de falar a verdade, disse Caroline calmamente. Sou grata por encontrar uma família de verdade, disse Margaret, lutando contra as lágrimas. Sou grata por podermos estar todos juntos. Avery sorriu. Lauren olhou para as três. Ela sabia da importância de reconhecer as feridas uns dos outros e de apoiar aos outros, em vez de buscar a ilusão de uma família perfeita. Ela entendia que a verdadeira família não se baseia em laços de sangue, mas em laços de proteção e apoio mútuo. Depois do jantar, Avery e Caroline estavam olhando a agenda do grupo de apoio que haviam criado na escola. Agora, mais de 10 adolescentes estavam participando. Sobre o que devemos conversar na próxima reunião, Avery estava pensando. Vamos falar sobre esperança. Caroline sugeriu. Quero que eles saibam que, mesmo quando coisas ruins acontecem, eles não estão sozinhos. Estamos aqui por eles. Avery assentiu. Do lado de fora da janela, a neve começava a cair silenciosamente, como o início de uma nova estação. Suas vidas também estavam virando uma nova página, não perfeitas, mas como uma verdadeira família, cheia de verdade e amor.